Paz seja convosco. Amém. Saúdo você com a paz do Senhor. Você que se dispôs a estar na casa de Deus, buscando ouvir a sua voz, buscando ouvir a sua palavra. Não temos o lugar mais confortável, o lugar mais fresquinho, mas procuramos aqui falar dos ensinamentos do Senhor. Se você está aqui, Deus tem um propósito que é Deus na sua vida. Amém. Seja de salvação, ou seja de condenação. As pessoas às vezes se assustam com essa possibilidade, mas a palavra ela tem essa limitação. Condenar pessoas ou salvar pessoas. Se você ouve a palavra e através do Espírito Santo você a põe em prática, isso é um sinal de que você é um salvo. Um sinal. Porque nós estávamos identificando Gabriel e Rafael, um tem um marquinho, outro não tem um marquinho. Um sinal de que você é salvo é que você ouve a palavra e procura aplicá-la. Aqueles que são denominados na palavra de Deus como estudos, todos são aqueles que dia após dia buscam a palavra de Deus, mas simplesmente para colocar sobre os seus ombros mais peso. É um reflexo de muitos cristãos que estão na igreja, cultuam a Deus, levantam as mãos aos céus e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor, mas que na verdade corações vazios. Pessoas que ao sair da igreja se transformam, são pessoas diferentes, agressivas no falar, no trato com o próximo. E nós, como cristãos verdadeiros, nós temos que dar sinais de que Deus está trabalhando em nós. Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Amém? Cuidado com o seu agir. Cuidado com o testemunho que você dá do seu cristianismo. Pessoas oprimem pessoas. Judeus faziam isso e cristãos continuam fazendo isso. As pessoas se oprimem. É como se nós achássemos que tudo que nós conseguimos fazer provém de nós, e não provém. Se o Espírito Santo ele se afastar de você, terrível, terrível. Semana passada nós meditamos no tema crer em Jesus. E aí, essa breve introdução, eu fiz uma paráfrase, uma adaptação, em que Shakespeare, na sua famosa peça Hamlet, ele falava: ser ou não ser, eis a questão. E eu posso dizer: crer ou não crer, eis a questão. As duas são baseadas em dúvidas, em você confiar e acreditar que realmente Deus está no controle. Milhões correm aos religiosos de plantão para receber uma direção e saber aonde se apoiar. As pessoas elas estão desesperadas, correm atrás de profetas, pastores, leitores de mãos, de búzios, toda sorte de artes místicas, porque as pessoas elas precisam de alguma maneira, alguma direção. O mundo é alicerçado na dúvida e se apoia nela. Os seres humanos têm agido desta forma. A dúvida: será que? Tomé também duvidou, mesmo tendo andado com Jesus 3 anos, mesmo tendo visto os milagres, mesmo tudo que você vier imaginar, ele duvidou. Ele não duvidou de uma questão existencial como de Shakespeare, ser ou não ser, mas do próprio Deus. Você como cristão,
Quando você põe em xeque as coisas que Deus ensina, que você sabe que provém de Deus, e você não pratica, você faz como Tomé. Você é visto por Deus como Tomé, como uma pessoa com um espírito duvidoso, como uma onda do mar que vai e volta, inconstante em todos os seus caminhos. O pastorado é uma coisa interessante, porque parece que você olha para as pessoas de uma grande arquibancada, apesar de estar junto com elas. Você vê pessoas sorrindo e você sabe que a pessoa está destruída por dentro. Pessoas que aparentemente são extremamente santos, mas que estão corrompidos. É uma característica dentro do ministério pastoral, em que eu olho para uma audiência como a nossa, pequena, mas uma audiência, em que eu vejo muitos corações partidos, muitos corações que duvidam como Tomé da ação de Deus e preferem murchar. João 20, 27 foi o verso da semana passada que disse: em seguida disse a Tomé: põe aqui o dedo e olha as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crê. Qual a reação de Jesus perante mais essa traição? Pastor, que palavra dura, que palavra forte, traição é. Qual foi a reação de Jesus? Podemos pensar em Jesus como dando um tapa na mesa, pedindo explicações, ou olhando para Judas e falando assim: ponha-se daqui para fora, você não é mais discípulo. Mas não foi isso que ele fez. Ao contrário do que era esperado, ele reage como Deus e abençoa Tomé, curando ele da sua incredulidade, e ele faz com muito amor. Você convive com pessoas incrédulas, pessoas que têm problema com a sua fé, e você não tem paciência, e você quer que a pessoa ela mude dentro do teu tempo, e ela não vai mudar. E se você continuar massacrando ela, você mata ela. Jesus Cristo sabia disso. E o que ele faz? Derrama amor. Ele derrama amor e cura a sua incredulidade. Ele sana as suas dúvidas. Quais são as suas dúvidas, Tomé? É o cravo, põe a mão aqui. É o lado, põe a mão aqui. O Senhor, ele fala para você: quais são as suas dúvidas? Por que você fica como uma onda do mar indo e voltando? Estou fiel? Não estou fiel. Creio? Não creio. Amo? Não amo. Você tem dúvidas? Tomé também tinha. Mas após aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Ele apenas creu. O Senhor manifestou-se a ele e ele creu. Não vejo mais nenhum relato a respeito de Tomé nas Escrituras, fora dos Evangelhos. Posso estar enganado. Mas Tomé, ele foi reputado como um dos 12. Depois que Judas traiu Jesus, eles se reúnem e levantam um novo discípulo, um novo apóstolo, para que continue sendo os 12. E não se fala mais de Tomé, nem bem nem mal, mas eu creio que Tomé, ele cumpriu o propósito de Deus e continuou levando as Escrituras. A palavra de hoje tem como título: Jesus, meu Senhor, meu Deus, e é uma afirmação, e é algo que você tem que identificar na sua vida, a figura de Jesus como seu Senhor e seu Deus. Abra a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos trabalhar nesta noite os 4 últimos versículos. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 24 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 em diante. Todos são convidados a ler a palavra de Deus, a menos que você saiba de cor, ou que você esteja cuidando de alguma criança. Fora isso,
acompanhe a leitura da Santa Palavra. Assim diz a Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão, e ponha no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te agradecemos pela tua leitura, a leitura da tua santa, bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor foi conosco em cada versículo até agora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, a compreender os mistérios da tua palavra. E aprove ao Senhor que nesta noite, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, nós estivéssemos finalizando Evangelho de João capítulo 20, para, se assim o Senhor o permitir, na semana que vem, partirmos para o último capítulo do Evangelho de João. Uma jornada, Pai querido, que já perdura há mais de 4 anos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos falado, e queremos mais uma vez render o nosso espírito à tua palavra. Que o Senhor possa nos dar o espírito de entendimento, espírito de mansidão, para receber os ensinamentos do Senhor, ensinamentos que provêm da tua santa e bendita palavra. Humildemente também, Pai, mais uma vez, me coloco debaixo da tua potente mão, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor me abençoe, para que eu possa ser um instrumento, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Oramos em nome de Jesus, amém. Jesus diz, ou melhor, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Uma reação diferente daquele homem que tinha falado: eu não acredito em nada. O primeiro versículo que nós vamos meditar é exatamente referente ao título dessa palavra, em que Tomé responde aquela inquirição de Jesus, falando: olha, faz isso, faz aquilo, põe a mão ali. E ele olha para Jesus, se constrange e fala: meu Senhor e meu Deus. Depois da abertura do livro de João, abre aí João 1,18. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Depois desse versículo de João 1,18, em toda a Escritura não se chamou mais Jesus Cristo de Deus. Foi a primeira em João 1,18, e aí ele volta a referenciar, através daquele que era incrédulo, o reconhecimento que Jesus não era só o Messias, mas ele era o próprio Deus. Até agora, no relato, fora chamado Jesus de o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E a resposta de Tomé, ele é tão extrema como a incredulidade dele. Porque quando Tomé ele expressa aquela incredulidade, ele deve ter feito a boca dos apóstolos ficar espantado. Esse é o Tomé que andou conosco. Esse é o Tomé que alguns meses atrás, alguns anos atrás, ele falou assim: olha, nós vamos realmente subir com Jesus para Jerusalém, nós vamos morrer com ele. Acredita, gente? As pessoas elas ficam espantadas, mas a resposta de Tomé, ela é tão extrema
como a sua incredulidade. Senhor e mestre era a forma comum que os discípulos usavam para se referir a Jesus. João capítulo 13, verso 13. João 13, verso 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. E era assim que eles chamavam Jesus, chamavam ele de Senhor, chamavam ele de mestre. O Senhor é aquele que lavou os pés dos seus discípulos, em João 13, 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele também anuncia a sua morte, expressando o tamanho do seu amor, em João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ao chamá-lo de meu Senhor, Tomé reconhece o amor de Jesus e aceita toda a expressão do seu amor. Até então ele estava confuso, ele estava incrédulo, mas quando Jesus ele se manifesta não com ira, mas se manifesta a ele em amor, ele aceita, ele reconhece quem realmente Jesus é. E esse possessivo, meu Senhor e meu Deus, ele é semelhante ao usado por Maria Madalena lá em João 20:13, quando aquele pretenso jardineiro olha para Jesus, e não era o jardineiro, era Jesus, e fala assim: Maria, por que você está desse jeito? E ele fala: levaram o meu Senhor. Essa condição de meu determina o que? Proximidade, intimidade. Quando eu olho, esta é a minha igreja, eu tenho intimidade com ela. A minha esposa, a minha filha, os meus amigos, você tem intimidade. Quando você fala de meu, é porque é algo que é algo próximo. O cético mais obstinado deixou para nós a mais linda confissão. Tomé se rende ao amor de Jesus, porque o amor de Jesus ele muda todas as coisas. É por isso que eu falo constantemente com várias pessoas aqui: para de agir com dureza e começa a agir com amor. O amor é aquilo que muda. E você sendo amoroso, você não é uma pessoa banana. E as pessoas elas confundem isso. Eu posso ser duro sendo amoroso. Quando Jesus repreende Tomé, ele foi duro, mas ele foi amoroso. Aquela palavra chegou no coração de Tomé não como uma acusação, mas como um grande abraço. Tomé se rende ao amor de Jesus, e dessa forma ele não só revela a sua fé na ressurreição de Cristo, mas apresenta o mais profundo significado: quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Essa é a pergunta dessa noite. Jesus é um banco onde você vai buscar os recursos. Jesus é um hospital onde você vai buscar o socorro médico. Jesus é o pote de sorvete ou o travesseiro quando você está magoado com um ente querido. Quem é Jesus para você? Para Tomé, é o Senhor dele. Mais do que isso, é o Deus dele. Deus está perto, acessível ao homem, através do homem, não de qualquer homem, não através de mim, não através de nenhum sacerdote, mas através do próprio Cristo. Ele é o caminho e deve ser a sua meta. Propósito de vida 2020: eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa. Não, eu tenho que conhecer melhor o meu Senhor. Não há propósito melhor que você possa fazer. As outras coisas elas são acrescentadas. Se você focar no natural, o sobrenatural te escapa
E você vai ficar cada vez com uma cara de broa, aquela cara de patso, que não sabe o que fazer, porque a pessoa está buscando apenas o natural. E o Senhor fala: busca a mim, busca me conhecer, busca ler as Escrituras, busca. Essa tem que ser a nossa meta, a meta para todo homem, e a única esperança para a humanidade, não há outra. Estamos com o coronavírus aí na nossa porta. Pode ser uma coisa que cresce e some. Pode ser que na semana que vem a nova notícia seja o movimento do Sem Terra que invadiu a fazenda do Bolsonaro. Pode ser que um político derrubou, ou alguma guerra lá. Mas pode ser também que na primeira página dos jornais esteja: o vírus chegou, milhões estão morrendo. A única esperança da humanidade não está numa vacina, mas está no próprio Deus. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que guarda a sua vida, Ele guarda a sua casa, Ele protege a sua casa, mesmo em meio de sabores, Quando você vê a tristeza, e é natural do ser humano, ela é uma tristeza momentânea, mas não é uma tristeza que é constante e eterna. E é o que nós vemos hoje na sociedade: pessoas sem esperança, porque a meta delas é construir patrimônio. Enquanto as pessoas estiverem se dedicando a isso, elas vão ser eternos insatisfeitos. E eu sempre falo, e volto novamente a falar, isso não quer dizer que é para você buscar algum benefício do governo sem necessidade e encostar a sua vida. Estude, prospere, para que você possa ajudar outras pessoas. A única esperança é Jesus. Segundo versículo, João 20, 29. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e contudo creram. Uma característica do cristianismo neotestamentário, Novo Testamento: as pessoas só crerem quando estão vendo. Eu creio que Deus está na minha vida enquanto a minha conta está azul. Eu creio que Deus está na minha vida enquanto eu tenho saúde. Eu creio na minha vida enquanto o meu casamento está bom. Sinais. E Jesus fala: porque viste o sinal, creste? Bem-aventurados os que não viram e contudo creram. Se você é uma pessoa que não consegue ver os sinais, não consegue ver o agir de Deus, mas se você continua caminhando, quer dizer que você é uma pessoa bem-aventurada. A experiência que Tomé teve é a mesma que os outros tiveram: ver Jesus em pessoa. Cristo não culpa Tomé em nada, a não ser que ele foi moroso demais para crer. Ele necessitou ser violentamente atraído à fé pela experiência dos sentidos, o que está totalmente em discordância com a natureza da fé. Fé é a certeza de algo que você não está vendo. Fé é Abraão estar com um cutelo, com o seu filho, o único filho da promessa, amarrado, e ele ter a certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não está vendo, ele não consegue contemplar com os seus olhos o que pode acontecer. Simplesmente ele continua procedendo como Deus manda proceder. Tomé buscava contato com Jesus igual o que ele tinha antes da sua morte, mas a adesão não se dá a Jesus do passado e sim do presente. Talvez você tenha experiências do passado e você se apoie apenas nisso. Talvez você ainda espere que milagres e maravilhas ocorram na sua vida e eles não estão ocorrendo. Talvez no início da sua caminhada cristã
Quando iniciava o louvor e a pessoa tocava um dó, você já chorava. Senhor, eu quero novamente isso. É um novo tempo. Você cresceu, você se desenvolveu. As prioridades, elas têm que ser outras. Sim, o Senhor dá momentos como esse. Eu relatei hoje pela manhã. Tive um momento ímpar na sexta-feira, e o Senhor, eu senti a presença dele, eu só conseguia chorar. Mas isso não é regra. E as pessoas, elas estão querendo viver um cristianismo apenas de sinais e maravilhas. E quando não há sinais e maravilhas, Deus está longe, Ele não está. O mesmo Jesus de antes se manifesta vivo na comunidade através da sua atuação nela e em cada um dos seus membros. E eu grifei essa frase porque ela tem um duplo sentido. Quando Jesus ele se manifesta no meio dos discípulos, ele mostrou para eles que ele estava vivo através da sua presença física. Mas hoje Jesus Cristo ele ascendeu aos céus. Ele foi assunto aos céus. E ele só vai voltar no dia do juízo. Quando for o dia do juízo, ele vai voltar. Até lá, ele não vai aparecer mais. A não ser que você mostre Jesus na sua vida. Isso mesmo. A sua ação, o seu falar, o seu pensar, a sua paciência, a tua longanimidade, a tua temperança, o seu domínio próprio. Domínio próprio! Domínio próprio! Parece que a gente não tem isso. A gente perde a paciência muito fácil. Domínio próprio. É assim que o mundo vai ver Cristo. Não é numa imagem, não é num santinho, não é num crucifixo. Ele vê Cristo em você através das suas atitudes. É por isso que ele precisa mudar. Os mesmos Jesus que antes se manifesta vivo na comunidade, agora ele se manifesta através de você. A bem-aventurança, crer sem ter visto, está em estreita relação com a pronunciada cena do lava-pés lá em João 13,17. O que é a fé? Se não o crer sem ver. Jesus Cristo fala: aqueles que crerem sem ver são bem-aventurados. E a pergunta é: o que é bem-aventurado? É feliz? Não é feliz. Porque senão, a última das bem-aventuranças, que se o Senhor assim o permitir, a gente vai trabalhar aqui depois do Evangelho de João. A última delas é: bem-aventurados sois se em meu nome fores perseguidos. Como é que você pode ser feliz sendo perseguido? Complicado isso. A bem-aventurança, ela tem muito mais a ver com o sentido de você ser completo e pleno naquilo. Para aquilo que você foi chamado, você é eficaz naquilo, você é eficiente naquilo. E quando Deus olha para você e fala: meu filho e a minha filha, vocês estão fazendo o que eu quero, me alegro com vocês, porque você está cumprindo o que está sendo ordenado. Eu, na minha simplicidade, eu proclamo o Evangelho. Eu, na minha simplicidade, eu falo do amor de Deus. Eu, na minha simplicidade, trago uma porçãozinha de alimento para ajudar aqueles que têm fome. Eu, na minha simplicidade, eu não posso ajudar com muito, com o kit da escola para as crianças, mas estou aqui, pastor, R$10 vai dar para comprar um caderninho. É assim que a gente manifesta a bem-aventurança de Deus. A experiência extraordinária de Tomé não constitui o verdadeiro fundamento da fé. Apesar da reação dele, não é isso que Deus espera de você. Deus espera de você que você reconheça Ele como Deus e Senhor no meio da luta e dificuldade. Todo discípulo de qualquer época tem que ver o Senhor pela comunicação do Espírito. A experiência perpetua-se na celebração da ceia, onde os discípulos comem da carne e do sangue do Senhor. O Evangelho fica então aberto para o futuro. Bem-aventurados os que não viram e que creram. Se você crê,
sem ver. Se você é convencido pelo Espírito Santo, você é bem-aventurado. Se não, você não é bem-aventurado. Você não é pleno e você não é completo. E você sofre. Crerão em virtude da mensagem dos discípulos, que continuarão manifestando no meio do mundo o amor de Jesus. Quando você fala do amor de Jesus, você dá continuidade a esse texto. Você manifesta para as pessoas. Talvez a sua aparência não seja tão bonita, talvez você não tenha tanto conhecimento assim, mas quando você fala e fala das Escrituras, as pessoas conseguem realmente ver Cristo. Mesmo com a sua dificuldade, mesmo com o seu pecado, as pessoas têm que olhar para você e ver Filho de Deus, Filha de Deus. João capítulo 20, 30 e 31. Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais. Abaixa só um pouquinho o ventilador, Wallace, para eu falar um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho, não precisa baixar muito. Jesus fez ainda, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se o evangelista não tivesse acautelado seus leitores com essa observação, possivelmente as pessoas iam imaginar ou pensar que todos os milagres que Jesus fez estão realmente relatados nas Escrituras, e na verdade, alguns deles foram relatados, aqueles que foram necessários, aqueles que foram suficientes. João testifica, em primeiro lugar, que só registrou algumas coisas, de um grande número delas. Mas por que ele escolheu uns e não escolheu outros? Será que alguns milagres não são tão milagres assim e não merecem ser descritos? Não é isso. Todos os milagres têm a sua importância e cumprem o seu papel. Mas entenda que cada evangelho, ele é escrito com uma finalidade e um público-alvo. E para eles, aqueles milagres são importantes. No Evangelho de Mateus, um evangelho que foi escrito para os judeus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Qual a finalidade do Evangelho de Mateus? Mostrar para os judeus que Jesus é o Messias. O linguajar é diferente, os milagres são diferentes, até a forma de expressar é diferente. Quando você vê dois textos em que um dá mais ênfase em um milagre, em um ponto, e outro está dando esse ênfase em outra coisa, não é que as pessoas estão confusas ou que o relato é mentiroso. Porque quando você pega, por exemplo, um testemunho jurídico, judicial, e aí eu chego e pergunto para o fulano, olha, o que você viu? E ele relata. Se o outro falar uma coisa diferente, tem inconsistência. Nas Escrituras não. O foco, ele é atingido através de determinadas palavras, determinados milagres, e é assim que é feito. Mateus, escrito para os judeus, com o propósito de provar para os judeus que Jesus é o Messias. Marcos, ele foi escrito aos romanos, e ele tem como finalidade apresentar um relato preciso de Cristo como homem e Salvador perfeito. Não é a águia do Império Romano, não é o César que é o imperador, que é como se fosse Deus. Não, é Jesus. Lucas, ele foi escrito para os gregos, e o objetivo dele é alcançar o mundo gentio, com a língua diferenciada. Então ele fala de uma maneira que as pessoas entendam. O apóstolo Paulo, ele falava assim, eu me faço de louco para que os loucos entendam. E ele não está pervertendo as Escrituras, simplesmente ele está falando de uma maneira diferente. Então se eu falo com um adulto o Evangelho, eu falo de uma maneira, mas quando eu falo com uma criança, eu falo o mesmo Evangelho de uma outra maneira.
E não quer dizer que eu vou ficar criando desenho para desenhar Sansão, não é isso. Tanto que na nossa escola dominical, o objetivo é ensinar a palavra. Tem sim algumas dinâmicas para as crianças menores em especial ficarem mais presas, mas a palavra ela é a mesma. E João, texto que nós estamos lendo, é escrito para os novos convertidos, para pessoas que são novas na fé. Quando há aproximadamente 4 anos atrás eu decidi estudar o livro de João, eu pensava em vocês que estão chegando, pessoas que precisam ter um fundamento das Escrituras. Não é que eu escolhi aleatoriamente. O Evangelho de João é um evangelho que traz para aqueles que são novos convertidos, ou aqueles que ainda estão buscando uma fé verdadeira, porque você pode ter 30 anos de cristianismo e ainda ser raso no cristianismo. O objetivo de João é trazer para as pessoas o crer. Por isso que João fala, olha, esses sinais aqui, eles não são apenas esses. Teve mais. Jesus, ele é muito mais poderoso do que eu expliquei. Jesus é muito mais lindo e maravilhoso do que eu relatei. Eu estou dando apenas uma amostra para vocês. Se você quer viver mais, busque a Ele. E Ele vai trazer para você não necessariamente novas experiências, novos milagres, mas a sensação de você estar sendo acompanhado todos os dias da sua vida. Não há coisa pior do que você se sentir solitário e sozinho, abandonado. Há relatos de pessoas que não têm com quem compartilhar, não têm com quem desabafar. Que tristeza. A pessoa ela começa a olhar e ela olha até para o bichinho e fala, mas o bichinho ele não vai te dar a resposta. A solidão, eu não estou falando se é solteiro ou se não é solteiro, eu estou falando de você ter com quem falar. E essa pessoa é Jesus. Para o evangelista João, a vida de Jesus significa, antes de tudo, um conjunto de fatos e que chama de sinais, através dos quais ele manifestou a sua glória. Qual o objetivo dos sinais? Se não manifestar a glória do Senhor. Manifestar que esse Deus, ele não morreu há 2000 anos atrás, ele está vivo. Isso é uma mensagem tão importante, que as pessoas falam tão pouco. É muito mais fácil eu falar da tua prosperidade, da coisa imediata, mas o mais importante é eu falar assim, olha, esse Jesus aí, ele continua vivo, ele continua agindo, ele pode não se manifestar em regra, de uma forma física no nosso meio, mas ele se manifesta através de tantos sinais. André estava hoje compartilhando esta paz. Que preço tem isso? Sumiu um pouco da televisão essa propaganda em que falava assim, olha, tal coisa você compra com Mastercard, tal coisa você... mas tem coisas que não tem preço. A sensação de você ter Cristo do seu lado, ela não tem preço. Não tem cartão de crédito, não tem limite de banco que possa ser melhor do que isso. Pode ter uma sensação momentânea numa viagem, e é gostoso viajar. Você pode ter uma sensação boa em você gastar um dinheiro num shopping ou comprar um carro, mas essa sensação, ela passa. Estava lendo ontem, eu, Rosângela e Luísa, e falava, acho que era a gente, estava lendo e fala assim, que a nossa vida é como um vento, como uma névoa. Está aqui, daqui a pouco não está mais. O autor, João, ele procedeu uma seleção, mas a experiência dos discípulos foi muito mais ampla do que o que se narra no Evangelho. Jesus criou um grupo de testemunhas. Você lê o Evangelho de João, e aí você pode, na sua vida, no seu livro de vida, você pode acrescentar suas testemunhas, os seus relatos. Quando as pessoas elas vierem perguntar para você, você vai falar dos relatos que estão nas Escrituras, mas também você vai falar dos relatos que estão na sua vida. Olha, Deus faz isso, Deus fez isso. Seja grande, seja pequeno, Deus continua fazendo. O propósito de João é para que os homens ou mulheres creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E essa fé, ela é dirigida para o alvo da salvação pessoal. Qual é o prêmio disso? Vida eterna. O prêmio para você não é uma casa própria.
O prêmio para você não é um carro zero. O prêmio para você não é um emprego dos sonhos, não é uma saúde viril. O prêmio do Senhor para você não é um casamento perfeito com filhos, não é isso. Esses são acessórios que podem vir ou não vir. O prêmio do Senhor é a vida eterna ao seu lado. Glória a Deus. Ainda hoje esse é o propósito desse livro, o qual Jesus está no centro. Jesus, ele não se manifesta mais fisicamente no nosso meio, fisicamente, mas ele está aqui. Amém. Ele vive. Glória a Deus. O Senhor vive. Amém. O autor conclui o relato da vida de Jesus dirigindo-se à comunidade dos cristãos. É o primeiro remate da obra. Caracteriza o Evangelho como o livro de sinais de Jesus que culminaram na cruz, onde ficou levantado como um sinal permanente de que brota o Espírito. O objetivo do livro é a fé em Jesus que obtém a vida. O objetivo do Evangelho de João: gerar em você fé. Fé. Depois do epílogo, porque esse é o epílogo do Evangelho de João, o livro terá um remate final, onde o testemunho do evangelista se acrescentará ao da própria comunidade. Depois de João, começa Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu não lembro quantos versículos, quantos capítulos são, 21, 27, 28. A Bíblia relata 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. São o que os apóstolos fizeram após a morte de Cristo. Mas eu espero e creio que através da sua vida tem mais 10, 20, 50, 60, 100 capítulos, que é o relato da sua vida dentro do cristianismo. Os sinais que ele faz, como ele demonstra sobre a sua vida o seu amor. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na Tua casa. O privilégio, Pai, de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos os Teus ensinamentos. Precisamos que o Senhor gere em nós a Tua fé, Senhor. Precisamos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Não queremos, Pai, depender de seres humanos, apesar de conviver com eles, de termos que nos relacionar com eles, de termos, Pai querido, que demonstrar o Teu amor em meio a tudo que eles fazem conosco. Mas sabemos que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, Ele é aquele, Pai querido, que nos preenche. Ele é aquele que cura as nossas feridas. Pai, nós precisamos que o Senhor cure as feridas do nosso coração. Nós precisamos, Pai querido, poder levantar aos céus e mais uma vez dizer: Senhor, Deus meu Senhor, meu Deus. E só através do Teu Espírito. Muitos, Pai, se encontram com o semblante decaído, tristes, abatidos, Pai, mas sabemos que Tu és a fonte. Tu és aquele, Pai querido, que nos levanta, aquele que nos ajuda a caminhar. Continua conosco, Pai. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.